o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Senhor dos altos céus, aqui estamos, Senhor. Como o Senhor bem sabe, sem capacidade nenhuma, pois Paulo diz que isso vem do alto. Como reis e sacerdotes, mas não pelo nosso mérito, mas pela lavatura e pelo resgate do teu sangue. Como disse Pedro, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. As palavras não são nossas, meu Senhor, são tuas. Ó Deus vivo e poderoso, nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas de nós mesmos nada somos, nada podemos e nada temos. Isso já foi entendido há 2000 anos atrás, quando foi escrito. Não que sejamos capazes por nós mesmos. A nossa capacidade vem de Deus. E também foi escrito: eu posso todas as coisas, mas somente quando Cristo me fortalece. Então, meu Senhor e Rei, traze à nossa memória aquilo que o Senhor quer usar pelo portal dos nossos lábios. Leva agora ao pensamento do teu povo, porque nós sabemos que o Senhor Deus se move quando há na terra alguém cuja alma se torna afligida. O Senhor Deus colocou a sua igreja sobre a terra, e se a sua igreja cruza os braços, o Senhor nada faz. Pois o Senhor Jesus ensinou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta se abrirá. Portanto, se nos calamos, nada acontece. O Senhor Jesus disse: até agora nada pedistes, pedi para que o vosso gozo se cumpra. E o nosso gozo tem que se cumprir, Senhor. Na fome e sede de justiça, porque, Senhor, os nossos olhos têm contemplado a lágrima dos inocentes, que dirá os teus olhos? O gemido de filhos debaixo dos viadutos tem chegado aos nossos ouvidos, Senhor. Ó Deus, governantes que não investem no crescimento de uma sociedade, porque nas suas mesas redondas eles estão dizendo: um povo inteligente escapará do nosso domínio. Um povo instruído não nos dará mais ouvidos às besteiras que falamos. Mostra para eles, meu Senhor, que tu não precisas das suas escolas nem das suas faculdades. Mostra para eles, Deus, que pescadores se levantarão e o mundo dirá: ninguém fala como eles, não são indoutos, mas eles andaram com Jesus. Mostra para eles, meu Senhor, nesta hora. Agora, meu Deus e Rei, aqueles que fizeram alianças para não serem perseguidos, que sejam abatidos antes que esse dia se deite, meu Senhor. Que eles não sobrevivam, porque eles negaram a tua palavra, negaram o teu sangue e o ser igual ao seu Senhor, eles negaram, cuspiram no teu sacrifício, na tua cruz, cuspiram na tua coroa de espinhos. Por isso, nesta hora, Senhor e Rei, Deus da nossa alma, Deus da nossa salvação, veja essas pseudas rádios evangélicas que estão enriquecendo com o teu nome, com a falsidade em cima do teu nome. Tudo que fazem é um mercenarismo. Deus, visita eles agora, anjo da justiça, vai até eles nesta hora, que eles se tornem escombros e assovio para o mundo. Que a tua verdade, ó Deus vivo, sobressaia à luz, para que a nação estremeça e diga: se Deus fez isso com aqueles que se diziam invocar o seu nome, o que haverá de ser de nós? Vai sobre eles, anjo da justiça, e cumpre a justiça. Olha esta falsa rádio evangélica chamada Melodia.
essa falsa rádio evangélica chamada El Shaddai, ou o nome que eles quer tenham dado. Porque o Senhor me deu uma palavra. Há cerca de 10 anos neste lugar, o Senhor me deu uma palavra. E eu cumpri a tua palavra. E o Senhor disse que pelaquela minha atitude, eles veriam o seu patrimônio desfalecer e cair. Por isso, meu Senhor e Rei, cumpre a palavra que o Senhor me tem dado. Porque tu não mentes e não se enganas, não voltas atrás. Anjo da justiça, essa dispensação é tua, vai lá. Os falsos evangélicos, os que têm escarnecido e zombado do nome de Cristo, profanado a sua santidade, têm colocado o nome do Deus vivo debaixo dos pés dos políticos, ao ponto de ter políticos declarando: os pastores comem na minha mão. Anjo da justiça, mostra para eles que tu não come na mão de homem. Julga a causa. Desembanha todas as tuas espadas. Faz justiça nessa terra, porque o Senhor Jesus ensinou: bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. É por isso que vivemos. Porque o Senhor disse: seremos fartos pela tua palavra, ó Deus vivo. Então que assim seja. Veja todos esses radialistas que têm escondido a verdade nos seus meios de comunicação, os apresentadores de programas nas televisões, as TVs de circuito fechado, os que são donos de canais no YouTube, que tem milhares e milhares de acessos, mas omitem a verdade, porque tudo que pensam é no dinheiro. Mas se tu os tens chamado como chamaste a Ciro, se o tens chamado como chamaste a Nabucodonosor, vai agora, anjo da justiça, e cobra deles aquilo que já foi dado. E então, Deus vivo, realiza o teu querer. Olha para os blasfemadores do teu nome, Senhor. E não te esqueça de nenhum deles, mas aqueles que têm temido o teu nome, meu Senhor, que tu nasça como o sol da justiça e traga salvação, poder e glória debaixo das suas asas. Que prospere abundantemente aquele que teme o teu nome, aquele que diz: Senhor, eu nem sou digno de dobrar os joelhos diante de ti. Abre as comportas do céu, Deus, e derrama a tua bênção tal que dela venha a maior abastança. Abre o entendimento, multiplica a compreensão. Faze, Senhor, a tua sabedoria ser notória na terra dos mortais, Senhor, através dos que temem o teu santo nome. Pois assim, Senhor e Rei, nós nos entregamos, orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gálatas 5,16 diz: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Você pode sentar inicialmente. Depois nós vamos até Tiago. O que queremos meditar nesta ocasião?
o que somos, o que fazemos. Muitas vezes somos coisas boas, mas não fazemos coisas boas. Um exemplo, aquele conhecido jovem rico, que tem um historiador que coloca até o nome do camarada, mas eu não lembro. O jovem rico, ele era bom? Era? Não era bom? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Quais? Esse. Desde a minha mocidade eu sempre guardei os mandamentos. Quem ousaria dizer para aquele homem que ele é mau? Ele era bom. Jesus proferiu alguma palavra contra ele das suas atitudes? Dizer, esse camarada está querendo me enganar, mas eu conheço a vida dele, eu sei que ele faz isso, aquilo ou aquilo outro. Existiu isso? Não. Então, ele diz, diante de Jesus, que é quem pode desmenti-lo, vamos assim dizer, ele diz que ele pratica a guarda dos mandamentos em todo o tempo. Então, ele é bom? Ele é bom. Mas Jesus o chama para a realização de uma obra e diz, tudo bem, tu queres a perfeição? Essa palavra é muito pesada, né, irmão? Perfeição é uma palavra muito pesada. Perfeição significa que não ficou nada a ser feito. É você olhar para uma obra e dizer assim, quando você diz assim, poderia ter sido feito aquilo. Então aquilo não está perfeito. É uma obra que você diz assim, puxa, ficou perfeito. Não há nada mais o que se fazer, cada detalhe, não faltou nada. Isso é a perfeição. Aí Jesus vira para ele e diz assim, então tu quer ser perfeito? Vai, vende tudo quanto tu tens e segue-me. Tu vai ter um tesouro no céu. Jesus o chama para a realização de uma obra. A obra ia começar como? Vendendo tudo que tinha. Então, o bom homem, Jesus diz assim, não, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Aquele bom homem perfeito na sua conduta, foi imperfeito nas suas obras. E Jesus deixa uma palavra que eu entendo que recai sobre ele. Mais fácil o camelo passar no fundo da uma agulha do que um rico, usando ele como exemplo, do que esse rico aí e outros semelhantes a ele, entrar no reino dos céus. Então, uma coisa somos nós, e outra coisa são as nossas obras. Bem diferente. Eu sou santo, eu não peco. Ninguém me convence do pecado, eu sou igual a Jesus. Tá, e as tuas obras são iguais às de Jesus? Jesus não veio falar de santidade apenas. Ele veio realizar obras. E a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Isso pesa, irmão. Isso pesa. Pesa porque requer uma força, um empenho, uma dedicação, reconhecer a sua própria incapacidade, mas reconhecer que é Deus quem vai realizar as suas obras. Então, Jesus falou assim para os judeus, olha, os judeus não criam nele, aquela briga, né? Aquela briga querendo pegar Jesus em palavra, discutir, combater a ideologia de Jesus. Jesus falou assim, olha, crede em mim, crede pelo menos por causa das obras. Crede pelo menos por causa das obras. Ou seja, as obras testificam do Deus vivo. As obras. Jesus não foi um homem que apenas viveu em santidade. Isso não resolveria nada. Seria, vou usar essa palavra assim grosseira para você tentar entender o que eu penso. Seria uma besteira o Filho de Deus vir lá do céu e trilhar, como dizem os historiadores, 30 anos, ou que fosse 60 ou 90 ou 100. Se ele apenas tivesse trilhado em santidade, teria sido uma besteira. Não foi essa a obra de Deus. Ele não veio para viver em santidade. Ele veio para realizar obras.
se Jesus tivesse apenas vivido em santidade. Ah, Senhor, isso assim, não, eu não me envolvo com isso não. Tá, estou na minha casa. Lá está Jesus com a sua mãe Maria, né? Vivendo lá com os seus irmãos. Ah, Jesus, isso assim. Não, isso aí está errado. O certo seria isso, a lei diz isso. Tá, dá licença, estou vivendo a minha vida. Isso teria abalado o mundo? Será que teria? Não, tinha um homem lá, que aquele homem, ele vivia a regra de Deus. Ora, mas os fariseus também viviam. Paulo se exalta. Eu sou fariseu da tribo de Benjamim. Eu fui instruído na lei aos pés de Gamaliel. Quando Paulo saiu para realizar as suas obras em nome de Deus, que as suas obras eram matar cristão, ele foi fazer isso por quê? Por zelo. E inclusive eu acredito que uma palavra recaía sobre ele quando o Senhor Jesus diz assim: vai chegar um tempo, esse tempo é o todo tempo, né? Mas vai chegar um tempo em que qualquer que matar um de vós, cuidará, acreditará que está fazendo um bem a Deus. E isso nós vemos na figura de Paulo, porque Paulo não saiu de cidade em cidade para perseguir crente, não foi isso, é porque ele acreditava que isso fosse uma obra de Deus. Ele queria matar os crentes porque os crentes eram considerados hereges diante da lei de Moisés. Então, Saulo não saiu pela estrada de Damasco apenas porque ele quis guardar a santidade, mas realizar obras. Então, muitos de nós temos que entender que se eu viver em santidade, eu ando a minha vida com Deus. Irmão, isso é uma coisa que talvez possa me surpreender. Andar em santidade me dá o reino dos céus? Tá, dá, eu não vou discutir isso. Agora, deixar de realizar as obras de Deus pode me arrancar do reino dos céus? Eu também não vou discutir isso, eu não vou apostar minha vida nisso. Da mesma maneira que a santidade te coloca no reino dos céus, a falta da realização das obras pode te colocar no inferno. Ela pode te arrancar, ela pode te tirar a graça, e sem a graça você pode errar o caminho. Porque diz a Escritura: ouvireis uma voz por detrás de ti que dirá: este é o caminho, andai nele sem vos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então há uma voz que nos orienta no caminho. Se Deus me manda realizar obras, eu digo não. Realizar obras, eu digo não. Daqui a pouco ele me tira a graça, me tirou a graça, eu já não ouço mais voz nenhum. Daqui a pouco eu estou trilhando o meu próprio caminho e não o caminho de Deus. Já não é. E aí eu posso errar. Eu começo a buscar e não tem resposta. Porque quando Deus fala, eu não dou ouvidos. Então eu preciso saber o que Deus está falando comigo. Eu preciso lutar para entender, para discernir o que é Deus na minha vida. E aqui então, eu acho esse tema interessante, embora estressantemente longo, mas eu considero ele muito precioso. Porque um dia eu estava dentro de uma igreja batista e eu vi jovens desesperados, porque leram na Escritura e viram que havia uma necessidade de realização de obras. Eles identificaram isso na Escritura. Mas imagina batistas realizando obras. É complicado. Não tem unção, eles não têm autoridade. As obras deles são obras sociais. Eles já até arrastam pessoas para dentro da igreja, mas daquelas pessoas só vão até a igreja, não vai passar dali para o céu. A denominação batista não salva ninguém. Eu não acredito em salvação dentro da denominação batista. Aquilo que eles fazem não é evangelho. Aquela conduta deles que eu conheci muito bem, ninguém precisa me dizer o que são as denominações batistas, eu conheci muito bem. Aquilo não é uma conduta de um cidadão do céu. De forma alguma, longe de mim pensar tal coisa. Para mim seria uma blasfêmia acreditar. Então,
os jovens desesperados, porque, caramba, então quer dizer, Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, a vara em mim que não dá fruto, ele corta e lança fora. Aí o jovem, então quer dizer que, poxa, se eu não der fruto, toda a minha vida é inútil, eu vou ser lançado fora, porque eles consideravam frutos o pregar a palavra e ver pessoas convertidas pela sua palavra. Esse era o tema do congresso, isso foi num congresso. Eles acreditavam que tinham que produzir o fruto, e eles olharam só para o lado da conversão de almas. Mas como converter almas se eu não sinto a unção, a graça, a autoridade, a valentia, a ousadia sobre a minha vida? Como? Então eles, naquela fraqueza horrenda, eles se desesperaram com João 15. Eu sou a videira verdadeira, e a vara que tiver em mim e não der fruto, meu pai vai cortar e vai lançar fora. Isso no congresso pegou fogo. Quando Deus me deu uma palavra, eu não sei nem se a palavra foi 100% correta. Você vai entender por quê eu digo isso de 100% correto. Se Deus deu a palavra, ela é 100% correta, né? Mas, ou se Deus quis, sei lá, fazer alguma coisa ali, naquele momento em especial, e que Deus me levou lá para cá, para Gálatas, eu falei, não, mas espera aí, existem muitos frutos, né? A vara em mim que não der fruto. Aí quando eu abri Gálatas aqui, eu falei, existe muito fruto, o fruto do amor, o fruto, a longanimidade, suportar o teu irmão. Eu abri aqui em Gálatas 5, e todo mundo respirou fundo. Foi uma coisa impressionante, mas catastrófica. E todo mundo se aquietou. Foi uma coisa assim realmente notória, marcou a minha alma de tal maneira que hoje aquilo nunca mais saiu da minha mente. Hoje eu vejo exatamente aquilo. Estávamos numa casa lá em Araruama, num congresso da igreja, eu me lembro de cada detalhe, porque houve um mover espiritual, e quando há um mover espiritual, a nossa mente recebe como que uma tatuagem. Irmão, ainda que Deus te diga, exerce o amor, quando você exerce o amor, é por alguém. Tudo que Deus coloca de talento na tua vida, vai ser manifesto por alguém. Ah, Deus me deu a profecia. Tá, se Deus te deu a profecia, Ele vai usar esse talento de profecia para alertar alguém, para avisar alguém. Ah, Deus me deu o dom da palavra, o dom de escrever livros. Tá, se você escreve livros, meu irmão, é para que alguém leia esses livros. Tudo que Deus põe na nossa vida, Ele tem um objetivo, que frutos sejam produzidos. Então, só essa palavra inicial e esses frutos sempre visam alcançar alguém. Ah, mas Deus me deu uma graça de louvar. Vai louvar para quem? Dentro do banheiro? Louvar dentro das paredes? Não, quem tem o dom de louvar dado por Deus, vai louvar em público. Vai chegar aos ouvidos dos outros a tua voz e aquilo que tu canta. E tem mais, se Deus te deu o talento, não interessa quem canta melhor que você, porque a unção é tua. E a unção é que faz a diferença. Então, o alvo de Deus sempre são vidas, sempre são almas. Então, o fruto está relacionado à edificação do corpo de Cristo, ao despertamento de outras pessoas, mas, sem querer fugir um pouco do nosso tema, Paulo que escreve aqui em Gálatas, ele diz que as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, etc. Mas lá no fim, ele diz no verso 22, entretanto o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Tá bom. Se eu sair pela rua dizendo assim, eu sou uma pessoa bondosa, eu sou uma pessoa amorosa, ah, você é uma pessoa bondosa, é? Como que vai se saber que você é uma pessoa bondosa? Quando você fizer bondade por alguém. Amém, irmão? Não, irmão, eu sou muito bom. Pô, mas ninguém te viu nunca estendendo R$2 para um menino na rua no sinal que pede esmola. Você é bondoso? Aí que diz, amor.
Não, eu tenho amor, eu tenho muito amor no meu coração, sabe? Eu tenho muito amor. Aí o teu vizinho está desesperado lá com uma situação que você tem a solução. Você tem amor? Como que vão saber que você tem amor no teu coração? Pelas tuas obras. Aí diz assim, alegria. Não, irmão, eu tenho uma alegria no espírito. Olha, a minha alegria espiritual é muito grande. Aí daqui a pouco tu passa por alguém, bom dia. Cara, tá todo mundo vendo que tu é muito alegre. Você é o cara mais feliz da terra. Se você tem algum dom, ele vai ser exercido, vai ser mostrado com o teu ser humano, com o teu semelhante. Deus, eu estou muito alegre. Ah, Deus, que alegria que eu tenho com o Senhor. Aí saiu na rua, não olhe nem para a cara desse vizinho aí, esse cara não vale nada. Tu é alegre demais, estou vendo que você é muito alegre. Você é feliz, isso que é felicidade. Aí tem outras coisas aqui, benignidade, paciência. Eu tenho o fruto do Espírito. Tem outros que são mais claros. Meu irmão, eu tenho o fruto do Espírito, mas esse negócio de paciência ainda não germinou em mim, não. Tem uns que são assim, claro. É melhor, a Bíblia diz, tem que ser frio ou quente, é melhor isso, né? Agora tem outros que, não, irmão, eu sou o cara da paciência. Sou o cara da paciência, assim e tal. Aí vem um no meio da rua. Moço, dá para o senhor me ajudar aqui a empurrar o meu carro que enguiçou? Meu filho, chama outra pessoa. Eu não posso não, eu estou de terno, eu estou ocupado. Chama outra pessoa para... Tua paciência ali não funcionou na necessidade do teu próximo, né? Arregaçar manga e ir lá empurrar um carro. Não, eu empurrar carro, nem conheço esse cara. Ué! Mas eu, para fazer o bem, eu tenho que conhecer? Jesus Cristo morreu por mim antes de eu nascer. Então tem coisas, irmão, que você vai entender que todos os dons do Espírito, eles serão exercidos em forma de obra por alguém. Você tem paciência o quê? Sim, né, irmão, já que pintou isso aqui, caiu do alto. Tem gente que, irmão, tem gente que eu fico horrorizado. Eu vejo pessoas tratarem seres humanos de uma maneira absurda. Eu digo, caramba, tudo bem, né? Aí eu me consolo dizendo, tudo bem, a pessoa não conhece Deus, tudo bem. Aí daqui a pouco tu vê a pessoa, tu passa na rua, tu vê a pessoa cuidando do cachorro. Vem cá na mamãe, vem cá, mamãe cuida de você, vem cá. Deixa a mamãe cuidar do seu pelinho. Vai no pet shop, gasta R$500 com o cachorro, mas na hora de se relacionar com uma pessoa, o camarada... Como é que pode? Os líderes aí da nação estão preocupadíssimos em preservar a espécie de leões que está diminuindo radicalmente, os tigres, mas o ser humano está morrendo nas esquinas da rua, ninguém faz nada. Campanhas para preservar leões que estão gastando milhões de dólares por ano. Eu sou a favor de preservar os leões, mas caramba, enquanto tiver um ser humano caindo morto, eu tenho que lutar pela vida de um ser humano mais do que pela de um leão. No zoológico aqui do Rio de Janeiro, para se adotar um leão, você teria que dar pelo menos R$5.000 por mês para ajudar a adotar um leão, que ele come muito mais do que isso por mês. Um leão. Campanhas na televisão, adote um animal no zoo, Rio, uma coisa assim. Adote um animal. Ajude a preservar a espécie tal. Meu amigo, Jesus Cristo morreu para a maior preservação, que é a espécie humana. E os camaradas estão lutando em campanhas, em comerciais de televisão, que 1 minuto sai a R$25.000. 1 minuto. Não em horário nobre. 1 minuto sai a R$25.000 de uma propaganda na televisão. 1 minutinho. Para salvar um leão. Veio um camarada aí dos Estados Unidos, um cirurgião dentista, e foi num parque aí, matou um leão que era conhecido. O mundo entrou em polvorosa.
Apedrejaram o consultório do cara lá, fizeram campanha, os ativistas na porta do consultório do cara, o cara teve que fechar o consultório e sumir. Mas todo dia tem uma criança sendo triturada, escorraçada, pisada, humilhada no meio da rua. Eu não vejo nenhum hipócrita, nenhum canalha se levantar para fazer nada. Não vejo. E eles saem com a cara deslavada, estampada na frente das câmeras. Não, porque nós temos que lutar pela preservação da espécie. Desgraçado, tu não luta nem pela preservação da tua espécie. Quer enganar quem? Não é, meu irmão? Não é? Vai nos pet shops aí da vida e para lá 10 minutos. Você vai ver as madames entrarem com os seus cachorrinhos. Dá um banho no meu cachorro aí. Um shampoozinho, um secador, final das contas, R$1.000 ali, gastou 1 hora dentro do pet shop, pagou R$1.000, mas passa por uma criança no meio da rua, puxa a bolsa para o lado porque diz que é trombadinha, uma criança que está pedindo dinheirinho para comprar um pão. Este é o mundo que vivemos. Mas a minha alma se alegra porque eu já vejo o fim dessa era. Eu já vejo o fim dessa raça. Mas eles estão lá, na sua cara deslavada. Eu não posso investir mais num animal do que invisto num ser humano. Isso não é real. Isso é falso. Isso é um fruto falso. Não, irmão, temos que cuidar bem dos animais. Sei, mas bem melhor eu tenho que cuidar de um ser humano. Claro, ninguém vai bater num animal, nem tratar mal um animal, sou contra. Eu acho que uma pessoa, se agredir um animal, ela tem que ir para a cadeia como se tivesse agredido um ser humano. Tem gente aí que chuta cachorro no meio da rua, o bicho não fez nada no cara. É louco. Então, irmão, há frutos e mais frutos. E existem frutos que são falsos. Esses ativistas aí, então, nem se fala. São uma raça. Bom, benignidade, bondade. Não, sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa de coração muito bom. Fidelidade, não, eu sou muito fiel. Bondade, fidelidade, qualquer talento, irmão, ele só vai ser demonstrado na hora que você se relacionar com o teu semelhante. Só nessa hora não existe nenhum dom desse do Espírito sobre a nossa vida que não seja manifesto na hora que eu me aproximo do meu próximo. Sou muito bom, mas ninguém nunca te viu fazer uma bondade? Não que tu tenha, não é te viu no sentido que tem que ver, né? Porque aquele que der a esmola com a mão direita, né, não saiba a sua esquerda ou vice-versa. Não é que tem que ver, mas é você mesmo tem que se olhar e dizer, não, eu sou bom porque eu faço a bondade. Agora, o que existe? São pessoas que acham que são boas e pensam que a sua vida está concretizada. O que somos, meu irmão, é uma coisa, e o que fazemos é outra coisa. E normalmente o que fazemos está fundamentado naquilo no qual nós somos. Se eu sou realmente bom, as minhas obras de bondade vão aparecer. Se eu sou realmente justo, as minhas obras de justiça vão aparecer. Tem gente que se limita a dizer assim, não, eu não peco. Eu não cometo pecado. Então eu estou salvo, eu estou muito bem, porque eu não peco. Tá, mas quando você não peca, você promove a Cristo e o seu reino por não pecar? Gamaliel não pecava. E nem por isso ele fez, estando vivo, e Cristo Jesus tendo pregado ali debaixo das batinas lá deles, lá, não sei, o historiador não especifica quanto tempo houve essa pregação, essa situação. Gamaliel, ele dá o conselho depois, né? Ele está bem vivo lá, quando diz assim, deixai esses homens de mão, porque se essa obra for de Deus, não podereis combater.
E se não for de Deus, com o tempo ela se desfará. Quando Jesus está pregando, Gamaliel está lá, está vivo, está no cenário. Gamaliel não era um pecador. Gamaliel era um homem que instruía na lei e ninguém dizia nada. O nome dele era consideradíssimo. O homem tinha uma baita reputação que Paulo, mesmo depois de cristão, menciona Gamaliel, porque sabia do peso do nome daquele homem. E adiantou para Gamaliel o fato dele não pecar? Em que ele promoveu o reino de Deus? Em que o reino de Deus se propagou através da vida de Gamaliel? Em que? Tem gente que pensa que o fato de não pecar resolve a sua história. Meu irmão, se você não peca, tá bom, é uma coisa sua, a sua história. Mas o fato de você não pecar não traz ninguém para o reino de Deus. As suas obras trarão pessoas para o reino de Deus. Mas o que você vive dentro de você, isso não vai levar ninguém a Cristo. Mas o que você deixa transparecer, sair de dentro de você, se transformar em obras, isso vai levar pessoas ao reino de Cristo. O fato de eu não pecar não expulsa um demônio. O fato de eu não pecar não cura um enfermo. O fato de eu não pecar, tocar a minha vida sem pecado, não abre o entendimento de ninguém. Por que eu estou aqui hoje? Tudo bem, eu não estava pecando, não estava, um monte de coisa eu não estava, mas foi necessário que eu estivesse numa posição em que eu colocasse aquilo que está dentro de mim para fora. Não é por isso que você está aí? Não é por isso que um CD chegou até você? Porque além da vida que eu tinha sem pecar, eu ainda fui realizar obras. E o que te alcançou não foi a minha santidade, foram as minhas obras. Então, aqui diz, se vivemos pelo Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. E o Espírito Santo não veio para ser um santinho sobre a terra, ele veio para trabalhar. Jesus falou, ele vos guiará, isso é trabalho, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele receberá do que é meu, ele vai ser galardoado. E nós já vimos que galardoados são somente aqueles que realizam obras. O Espírito Santo veio na terra para realizar obras. Como Jesus falou, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Ou seja, para declarar isso, significa que de alguma maneira ainda tinha coisa que ele não tinha e conquistou somente depois da realização das suas obras. Como diz, ele aprendeu obediência pelo aquilo que padeceu. Então, irmão, você é santo? A tua santidade não está servindo para muita coisa. Está servindo para você, no seu interior. O que nós realizamos, de santidade, isso pode até nos salvar, mas as nossas obras vão salvar outros. Então, irmão, nessa manhã você tem que abrir esse céu. Deus, eu preciso estar envolvido. Eu preciso ser um instrumento nas tuas mãos. Instrumento é aquilo que se usa. Com ele se realizam obras. Quantos de nós já oramos dizendo, Deus, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, mas eu fico intocado. Um instrumento é aquilo que é usado para a realização de obras. Deus, eu quero ser a tua ferramenta. Tá, uma ferramenta que eu pego e ponho no quadro de ferramenta. Lá está a ferramenta. E ela é uma ferramenta e não vai deixar de ser aquela ferramenta. O alicate vai ficar lá pendurado sendo um alicate. Eu só vou sentir a utilidade daquele alicate na hora que eu precisar mexer em alguma coisa. Eu disse assim, preciso de um alicate. Ali tem um. Aí eu vou dizer, puxa, como esse alicate está sendo útil. Na hora da necessidade. É na hora que eu preciso. Acabei, não estou precisando mais do alicate? De volta para o quadro. Preciso de uma chave de fenda grande e eu tenho uma no meu quadro. Aí eu vou sentir o quanto aquela chave de fenda é útil. Ela vai me ajudar a realizar um trabalho.
Nós não já falamos tantas vezes, Deus, eu quero ser a tua ferramenta? Deus, eu quero ser um instrumento para o teu poder? Deus, eu quero ser um instrumento para louvor e glória do teu nome? Então, irmão, não basta você ser apenas alguém ou a ferramenta no canto. Tem que haver obras realizadas através da tua vida. E se você está no mover do Espírito, obras vão acontecer. Tem seu tempo. Você tem o tempo do aprendizado, o crescimento, mas tem o tempo em que o Espírito, e aqui esse tempo tem sido muito rápido, o Espírito passa e te convoca, e se ele te convoca, você tem que estar realizando aquilo que ele quer. O apóstolo Paulo diz assim, olha, como ouvirão se não há quem pregue? Você ter conhecimento é maravilhoso. Você andar em santidade, você não pecar, tudo isso é maravilhoso. Mas Paulo diz que só poderão ouvir se existir alguém que pregue. O pregar são as obras. É você se dispor. O apóstolo Paulo viajava, empreendeu várias viagens missionárias. Passou por jejuns, fome, passou por naufrágio, foi picado por serpente, foi apedrejado em cidades, foi dado como morto, levou chibatada, encarou cadeias. Por quê? Porque estava realizando obras, mas realizar obras dá trabalho, é incômodo. Quem quer sair do seu belo sofá, da sua televisão 50 polegadas, controle remoto, assistindo as coisas tão bonitas e maravilhosas, quem quer quebrar esse comodismo? Mas uma coisa eu te digo, os que quebrarem esse comodismo verão um Deus que ainda não foi revelado. E é isso que Deus está querendo nesta manhã, que você não se acomode, não se dê por vencido, que você vença o teu comodismo, que você diga tudo na minha vida vai bem, mas eu vou transformar esse bem em mal, vou acabar com esse meu comodismo fatídico, inútil. Sabe, irmão? Clama como os missionários, ó Deus, dá-me almas ou morrerei. Eu conheci um caso de uma igreja onde eu frequentei, que tinha um homem, pastor, e ele foi para a África, e na África ele estava pregando e vendo a obra acontecer, e as pessoas se converterem, e de repente Deus diz assim para ele, agora volta para o Brasil. Ele voltou para o Brasil, mas voltou apaixonado pela África, e depois de um tempo aqui no Brasil, bem pertinho da gente, aqui no bairro de Santo Cristo, esse homem apaixonado pela África, porque ele pregava e via as almas se convertendo na África, ele está louco pelaquela grande obra que Deus estava realizando, Deus o trouxe de volta para o Brasil, e ele começou a trabalhar aqui no Brasil, mas o coração dele estava na África, e um dia esse homem começou, Deus, não, eu quero a África, Deus falou, eu quero você no Brasil, não Deus, mas eu quero a África, mas eu quero você no Brasil. Não, Deus, mas eu quero a África. E um dia esse homem acordou e disse assim, Deus, me dá a África ou me mata. No dia seguinte ele amanheceu morto. Entende, irmão? O que é quando alguém quer realizar obras? A parte do que o homem, poxa, deveria ter aceitado o Brasil, era o projeto de Deus, mas o coração dele de alguma maneira ficou na África, ele ficou sentimentalmente preso à África. Isso acontece com todo mundo, aconteceu com Paulo. Paulo não vai a Jerusalém, não, é os da minha nação, amém? Isso acontece com todo mundo, por isso temos que negar a nossa própria vida, negar os nossos próprios sentimentos. Eu já falei aqui, o evangelho que eu prego não é para minha casa, é para todos aqueles que Deus quiser que me ouça. O que a minha família recebe dentro da igreja é o que todo mundo recebe no mundo inteiro. Não tem uma palavra especial para minha família. E assim como os meus filhos me procuram para perguntar alguma coisa, qualquer outra pessoa que me procure e pergunta também tem a sua resposta. Então, meu irmão, o mundo precisa ouvir, Deus precisa de instrumentos, a seara é? Então não basta você, eu não peco. Tá, mas não é, Deus não está querendo usar a tua santidade, mas a tua disponibilidade para a obra. A santidade é uma coisa, é uma basezinha, mas a obra é a coroação da tua santidade.
Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Beleza, maravilha. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas depois que Jesus ressuscita, diz assim: agora que vocês estão santificados na verdade, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não, mas Senhor, nós já ficamos santificados, estamos com a palavra aqui, não, agora sai do comodismo, sai da casa de vocês. Aí eles partiram como missionário. Tomé, o incrédulo, foi martirizado lá na África. Tiago ofereceu o seu pescoço para a espada de Herodes. Estevão foi o primeiro mártir da história do cristianismo, mas viu os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Então, irmão, Estevão, diz a Bíblia que ele era um homem sábio na escritura, de tal maneira, ele já era antes considerado muito sábio, e os judeus não puderam resistir à sabedoria que estava sobre ele. O que os judeus fizeram? Taparam os ouvidos e rangeram os dentes, diz a escritura, tamanha sabedoria de Estevão. O que adiantava aquela sabedoria lá dentro da sinagoga intocada? Deus queria aquela sabedoria lá no cenário de Israel, para que ele pudesse ver os céus abertos e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Então, meu irmão, não basta não pecar, não basta se contentar com a salvação. Geração Jesus Cristo não será um povo que se contente com a salvação. Não basta se contentar com a salvação. Não somos batistas. Se contentar com a salvação é daquela porta para fora. Aqui dentro nós queremos algo muito maior. E tem gente que está se contentando com a salvação. Não, eu sou salvo. Cadê o teu trabalho? Cadê os frutos da tua salvação? Tem que ter esse fruto, irmão. Se não tiver, vai olhar para um camarada que vai passando lá na rua. Lá vai um salvo. Como que eu sei que ele é salvo? Como que eu sei que ele é salvo? Quero ver as obras na vida dele, se são frutos de alguém salvo mesmo. Não, ele não mente, ele não engana, ele não defrauda, ele não passa cheque sem fundo, ele não faz nada dessas coisas. Mas eu conheço tantos católicos e espíritas que também não fazem, e eu aposto a minha vida que eles nem verão a cor da porta do reino de Deus. Tiago vai dizer: tu crês que há um só Deus? Maravilhas, eu vou te aplaudir, mas eu tenho uma notícia: os demônios também creem na mesma coisa que você. Qual a diferença entre você e os demônios? A diferença da nossa fé são as nossas obras. A diferença da nossa fé, olha Deus falando contigo. A diferença da nossa fé são as nossas obras. Quem tem fé mostra pela realização das suas obras, e a obra de cada um difere diante dos olhos de Deus. Cada um anda segundo a fé que alcançou. O que é andar segundo a fé que alcançou? É a realização das obras. Então, tem um detalhe que eu coloquei aqui, por exemplo, no aspecto da cura, uma palavra bem rápida, no aspecto da cura, irmão. Você quer ver alguém curado? Se você quer ver alguém curado, você não tem que se dispor a orar, a interceder? E como se chama esse se dispor a orar, interceder, às vezes ir, sei lá, na casa de alguém, estender a mão? Isso é obra, irmão. Isso não é, eu sou santo e alguém vai ser curado porque eu sou santo. Não, alguém vai ser curado porque você é santo e as tuas obras são manifestas. Eu quero te levar a Tiago, no capítulo 2, lá depois de Hebreus. Tiago, no capítulo 2, no verso 14, diz assim: de que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo?
Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa, passando privação do alimento de cada dia, qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém, sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, a fé está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai, na fé justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Observais que uma pessoa é justificada por meio de suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras? Quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho? Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Raabe cria no nosso Deus, mas e se ela não expõe a vida dela para esconder os espias? Porque quando ela escondeu os espias no terraço, aqueles homens que entraram na casa dela, o exército que entrou atrás dos espias, poderia dizer assim: os homens entraram aí, nós queremos pegá-los. Não, eles já foram embora. Não, nós vamos entrar para revistar. E se achasse eles lá? Ela e toda a sua casa estava exterminada. Irmão, quem tem fé, expõe a vida. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça dessa frase que impulsiona o cristianismo. Quem tem fé, expõe a vida. Quem tem fé, aceita desafio. Porque fé é conhecimento. Porque a fé vem por ouvir pela palavra de Deus. Quem tem fé sabe do que está falando, sabe o que está vivendo. Agora, a promoção do reino de Deus não é porque eu sou santo e fico quieto. A promoção do reino de Deus é trabalho, obras. É isso que promove o reino de Deus: trabalho, obras. A seara é grande, os obreiros é quem realiza obra. Os obreiros são poucos, a seara é grande. O que se faz numa seara? Se trabalha. Hoje você tem que pegar a roupa do teu comodismo, jogar no chão e pisar nela até que ela se transforme em pó e nunca mais possa ser refeita novamente. Você tem que fazer isso, meu irmão. Tem muitas pessoas hoje na cristandade que estão enfermas. Se conseguir se enquadrar no serviço, vai ver que enfermidade é coisa do passado. Porque quem serve a Deus não para por nada. Não é detido por nada, irmão. Isso é um mistério que eu aprendi desde o começo, desde os primeiros passos no cristianismo. Agora, irmão, como disse aqui, o que nós lembramos hoje? A fé de Abraão? Abraão foi um grande homem de fé, é mesmo? Quem disse que Abraão foi um grande homem de fé? Me prova que ele foi um grande homem de fé. Pela obra que ele realizou, de oferecer o seu filho. Tu tem fé? Esquece a tua fé, não quero saber da fé de ninguém. Me mostra as obras que eu direi, esse homem é um homem de fé.
Raabe, a meretriz, era uma mulher de fé. Ela foi fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. Quem diria? Aquela mulher teve uma atitude tão poderosa em acolher os espias, que ela entra na genealogia. O DNA de Raabe, a meretriz, a prostituta, estava em Jesus Cristo. Se fizesse hoje um teste de DNA na carne de Cristo Jesus, se identificaria o mesmo DNA de Raabe lá. Ele veio da árvore genealógica de Raabe. Para você entender o valor de obras perante Deus. Quando a Escritura diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Presta atenção nisso, meu irmão. Aonde que você vê 1000 e aonde que você vê 10.000, eu te digo, é no campo de batalha. É lá que se vê 1000, 10.000. No campo de batalha, não é no sofá da tua casa. E muita gente, não, eu tenho a promessa, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Essa promessa só se cumpre no campo de batalha, na guerra. A tua vida tem que ser uma constante guerra, uma constante batalha, para que esta promessa seja constante. E tem mais, só isso. Assim diz o Senhor Deus. Agora, muita gente está pensando que tem promessa. Tem promessas, meu irmão, que elas só se cumprem em lugares específicos. E essa é só para quem está no campo de batalha. Quem está na guerra. Nesse ministério, para quem está junto comigo. Como Deus já tem revelado. Mas nem tudo que Deus tem revelado nesse ministério tem chegado aos ouvidos de todos. Nem tudo. Porque tem coisas que são reveladas só para os guerreiros. E quem não está com o espírito da guerra, para que ter certas informações? Tem informações que são necessárias só para quem vai subir num cavalo. Tem informações que são necessárias só para quem vai desembanhar a espada. Para quem vai empunhar o escudo. Para que Deus vai se desgastar a falar com todo o arraial? Para perder tempo? Tem uma linha de divisão. Passa dessa linha, meu irmão. Ultrapassa. Vem para o lado onde o fogo mais inflama. Vem apostar a vida. Vem ver que o Senhor é Deus, que não mente, não se engana. Vem ver. Vem provar e ver que o Senhor é bom. Ele te tomou pela mão direita, te tirou das trevas e te colocou na luz. Mas muita gente se acomodou no brilho dessa luz. Presta atenção numa coisa. Muitos estão sendo iluminados, mas poucos se tornaram luz. Muitos estão olhando, vendo seu corpo gloriosamente iluminado, estão dizendo que glória, mas não iluminam ninguém. O que eu estou vendo aqui, a visão que eu estou tendo aqui é o seguinte: uma grande luz, como se fosse uma estrela, muito forte. E as pessoas chegam na frente dessa estrela, dessa luz incrível. E elas param ali. Mas a proposta não é parar ali. A proposta é andar e entrar na luz. Fazer parte da essência dela. Só que muitos estão diante de uma grande luz e ali estão,
O que Deus quer, meu irmão, que você saia do brilho e entre na luz, na essência dela, se torne parte dela. Aquele que diz que está com o Senhor, faz-se um espírito com Ele. Parar de dar esses passinhos inúteis. Deixar de ser escravo. Revolucionar. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Lança a mão dela e viva. Não tem esse negócio, meu irmão, de ser santo e acabou a história. Essa ilusão, eu não peco, tá bom, já falei, conheci espíritas, famílias maravilhosas de espíritas. Olhava para a vida, exemplos na sociedade, exemplos no bairro de Santo Cristo. Todo mundo dizia, aquele homem é muito íntegro. Aquele kardecista ali, ele é muito íntegro. Aquele umbandista ali, ele é muito íntegro. E tem muito crente vivendo a ilusão de ser um íntegro. Que adianta a integridade sem obras que revelem essa integridade? Moisés, tira a sandália dos teus pés, o lugar em que tu pisas é terra santa. Senhor, tu sabe que eu tenho andado em santidade. Eu aprendi com Jétro. Tem 40 anos que eu apacento essas ovelhas e o Senhor sabe, eu nunca enganei Jétro em nada. Nunca tirei um copo de leite das ovelhas, ovelha da leite. Nunca tirei um copo, nunca raspei uma lã. Nunca fiz nada. Eu sou íntegro com Jétro. Todos os que passam por aqui, nós somos íntegros. Parabéns, Moisés. Vamos ver até que ponto vai a tua integridade. Vai no Egito e diz a Faraó, deixa sair o meu povo. Moisés era um santo homem de Deus e Deus se manifestou a ele, mas se ele não realizasse a obra de ir a Faraó, hoje nós estávamos meio perdidos. O que nos vem à memória não é a santidade de Moisés, são as suas obras tremendas, a sua ousadia, a sua intrepidez. Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa sair o meu povo e obedece. Não foi, eu sou santo, eu sirvo a Deus, eu não peco, eu não minto, eu não engano, deixa sair o meu povo. Não, não foi assim. Não foi assim. A tua santidade é para ti. E as tuas obras é para transformar o mundo inteiro. A santidade de Moisés estava muito boa, mas foram as obras dele que fizeram a história que nós conhecemos. Todo um Pentateuco, todos os salmos mencionando Moisés. Vem Jesus e menciona Moisés. Não porque era santo, mas por causa das obras que realizou. Não porque não pecava. Viver e pregar são coisas diferentes, meu irmão. Moisés creu e foi a Faraó. E se ele não tivesse ido, hein? Josué creu e convocou o povo. Diga ao povo, vamos passar esse Jordão. E se ele não tivesse crido naquilo, hein? Se as obras de Josué não tivessem sido processadas, hoje quem falaria da fé de Josué? Que fé? O que eu lembro de Josué são das suas obras. Quando eu olho para as suas obras, eu vejo que ele foi um homem de fé. Mas se a história dissesse que Josué foi um homem de fé, sem mostrar as suas obras, eu dizia, besteira, sou melhor do que ele. Quem não tem obras para mostrar, meu irmão, jogue sua fé no lixo. Não presta para nada. Tem que encarar gigante no vale. Quem tem fé desce no vale e desafia Golias. Quem tem fé diz, hoje mesmo Deus te entregará nas minhas mãos. Toda a terra saberá que há Deus em Israel, pela obra que eu vou realizar em nome dele. Não existe, meu irmão, fé sem obras. É a conclusão que eu estou tendo. O que adiantaria Gideão se ele não tivesse olhado para a estátua de Baal e dito assim, chegou tua hora? O
que adiantaria se ele não tivesse acabado com aquela estátua? O que adiantaria se ele não tivesse convocado um povo para a guerra? Quem falaria da fé dele? O que adiantaria Sadraque, Mesaque e Abednego se nós não tivéssemos deles a história da fornalha? O que seria de Daniel se antes dele não tivesse se levantado um Jeremias? O que seria de Daniel se antes dele não tivesse se levantado um Jeremias, que apostou a vida, encarou o calabouço, botou a morte assim, encarou a morte face a face? Daniel aceitou um projeto de Deus por causa das obras realizadas por Jeremias. E depois, em cima das obras de Jeremias, Daniel vai orar e os céus se abrem para ele. Obras realizadas na presença de Deus são tremendas. Elas não morrem jamais. E até na eternidade, quando olharem na pedra da tua coroa, saberão que grandes obras você fez e grandes coisas fez o Senhor por ti. Então, meu irmão, tu tens fé? Tá bom. Quando o mundo ouvir das tuas grandes obras, saberão da tua grande fé. Se não existirem grandes obras, você será esquecido. Porque o que traz à memória hoje Moisés é que ele abriu o Mar Vermelho, é que ele foi diante de Faraó, é que ele feriu a rocha. Todas as obras é aquilo que Deus usa para nos manter vivo. Josué, tu agora vai assumir o lugar. Lembra de tudo quanto Moisés te ensinou. Lembra de todas as palavras dele. Então, meu irmão, se tu creres, realizará as obras de Deus. E até aqui nos tem ajudado, Senhor. Assim que começaram os louvores, eu vi descer um anjo do céu. E ele entrou por trás do púlpito, ali pelas janelas. E na sua mão tinha um saquinho. E ele procurava no meio da igreja alguém. Procurava, olhava, com aquele saquinho muito precioso na mão. E ele procurou por toda a igreja e não achou quem ele procurava. Então ele saiu pela porta e voltou para o céu. Era alguém que deveria estar ali, alguém que deveria estar no culto hoje, mas não estava. Amém. Vi eu, na hora do segundo louvor, quando um anjo desceu do céu e ficou na frente do irmão André, e ele botou uma espada na sua cintura, irmão, e um capacete na sua cabeça. Então ele virou para o irmão Cícero e deu uma espada. E essa espada estava desembainhada. E o Cícero pegava ela pelo cabo. Então eu vi quando um anjo desceu do céu com uma espada. E ele segurava essa espada pela lâmina com as duas mãos. E ele se ajoelhou na frente do Senhor, pastor. E de joelho e de cabeça baixa, ele levantou a espada assim com as mãos e deu ela para o Senhor, e o Senhor a pegou. Também vi quando um anjo desceu do céu com um violão na mão, e ele foi até o irmão Josimar, e ele deu esse violão para você, irmão. E você pegava esse violão e tocava, e o anjo ficava olhando para você tocando aquele violão. Amém.
vi também quando o anjo veio no irmão Samuel e ele botou uma espada na sua cintura e um capacete na sua cabeça e deu um beijo no seu rosto e subiu para o céu. Amém. Eu via, quando o pastor estava falando da música, do sonhador, eu olhei para o pastor e o senhor, pastor, estava vestido como um professor, com aqueles chapéus quadradinhos, e na sua mão tinha uma pena, como aquelas que se escreviam antigamente. Amém. Vi eu também, quando os anjos desceram do céu e vestiram o senhor, pastor, com um manto de um rei, com uma coroa, e lhe deram um cetro na mão. Também vi quando o pastor falava sobre a restauração, sobre esse mover da restauração. Eu vi quando uma espada caiu no chão da terra, um chão árido, e a espada era muito bonita, e uma serpente veio e tentou esconder aquela espada. E ela tentava de toda maneira enrolar aquela espada para que ela fosse escondida e ninguém a visse. E o Senhor chegou, pastor, e pegou a espada. No que o Senhor pegou a espada, o Senhor ia crescendo, até onde o olho não visse mais. Foi crescendo e a espada ia crescendo junto com o Senhor. E a serpente ficou do mesmo tamanho, pequena. E o Senhor e a espada iam subindo. E essa espada é a restauração. Amém. Eu vi quando o pastor orava, quando o pastor começou a falar Aleluia, que ia orar pelos radialistas, eu vi quando o anjo da justiça bateu contra um rádio, aqueles rádios antigos, Aleluia, bateu com sua espada no rádio e quebrou o rádio. Então, o pastor começou a orar, eu vi, o anjo da justiça saiu e entrou dentro de um lugar que tinha um vidro e tinha uma pessoa do outro lado cantando e alguém numa mesa de som. E o anjo da justiça veio, cortou a garganta daquele que estava na mesa de som e cravou a espada no coração dele. E o Senhor continuou orando, pastor, e o anjo da justiça saiu e entrou dentro de uma rádio. E essa rádio tinha como que uma mesa redonda, mais grande, e o anjo da justiça ficou de pé nessa mesa, e tinha várias pessoas como num debate, e o anjo da justiça cortou a garganta de todos eles, assim girando, ia cortando a garganta deles, e por fim o anjo ainda arremeteu contra o microfone, e cortou o microfone dessa rádio. Amém. Quando o pastor orou pelos apresentadores, eu vi quando o anjo da justiça entrou dentro de um programa de TV. E no palco do programa estava aquele Raul Gil. E o anjo da justiça cravou a espada na barriga de Raul Gil. E ele caiu com aquele microfone dele de ouro, caiu assim no peito do anjo da justiça. Ele cravou a espada e ele caiu assim no peito, assim, sem cair no chão. E o anjo da justiça empurrou o corpo dele assim e ele caiu no chão. E eu vi também que o anjo da justiça saiu e cortou a imagem da Globo, aquela bola que eles têm, aquela bola com um círculo, ele cortou aquilo no meio. Amém. Eu via quando o pastor estava tocando o último louvor antes da pregação,
eu vi os anjos que ficavam em cima da Arca da Aliança, aqueles 2 querubins, daquela mesma maneira que eles ficavam lá com as asas cobrindo o propiciatório, eles cobriam o pastor. Amém. Eu vi uma espada muito grande que descia do céu, sendo carregada por vários anjos. A sua ponta apontava para a terra, e quando eu olhei a lâmina dela, não era uma lâmina de uma espada comum, mas era como se fosse um braço de um instrumento, como se fosse um braço de um violão, com as suas hastes, com aqueles pontinhos que tem, e as cordas assim. Amém. Enquanto o pastor estava pregando, que falava que só alguns recebem algumas palavras, que palavras são dadas apenas para os guerreiros que vão subir nos cavalos, eu vi vários anjos entraram com escudos e espadas de ouro e colocaram na frente do púlpito vários escudos e várias espadas de ouro. E irmãos, alguns se levantaram e foram e pegaram um escudo e uma espada. Até o senhor, pastor, foi na frente e pegou um escudo e uma espada. E o número desses que foram e já pegaram são 17. E eu creio que os 17 que me ouvem sabem do que eu estou falando. Mas ainda sobraram escudos e espadas na frente do púlpito. Amém. Aquela espada que o anjo trouxe no começo para o senhor, pastor, que ele ficou de cabeça baixa e ergueu ela com as 2 mãos na lâmina, entregou ao senhor, o senhor pegou aquela espada. O entendimento que eu tive é esse. Assim diz o Senhor: eu trarei um novo mover nesse local, para que todos saibam onde eu habito. Amém. Eu vi agora no último louvor, anjos entraram com um violão muito grande. Eles vieram do púlpito para o meio da igreja e pararam no meio da igreja, e esse violão se fragmentou em vários pedaços e se dividiu para vários irmãos. Cada um dos irmãos recebeu um pedaço desse violão. Amém. Agora, no final desse louvor, quando todo mundo estava cantando, eu vi o anjo da justiça entrando dentro da igreja com várias cabeças na mão. E ele entrou, estava acontecendo o louvor assim, e ele me pareceu que ele ficou contente por estar nessa atmosfera dos irmãos louvando, e ele acompanhava a música assim com a sua cabeça, e chegou na frente do púlpito assim, jogou várias cabeças aí. Amém. Paz. Pastor, hoje eu via a irmã Cláudia e via uma sacola como se fosse aquelas sacas de açúcar do lado dela, e muito pesada, muitas pedras dentro, e vinha um anjo e recolhia aquela sacola, e depois em seguida ele voltava com pedras preciosas. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Eu vi também, pastor, o irmão André. O irmão André, ele estava sentado como se estivesse bem na frente. Chegava um anjo do lado dele e me entregava um capacete. Esse capacete era colocado na mesma hora na cabeça do irmão.
e entregavam uma espada. Só que a espada não era tão grande, era uma espada média. Entregava, ele segurava na mão, muito feliz, e o anjo partia. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Pastor, esse mesmo anjo, ele chegou do lado de um irmão. Agora eu não reconheci o rosto desse irmão. Sei que ele é branco, é alto. E o anjo chegava para dar a espada a ele. Só que ele estava tão assim olhando para os lados que ele não recebia, né? E vi também, pastor, quando o anjo chegou do lado do irmão Rômulo e ele botava uma armadura nele e também partia. Nisso eu também vi o meu esposo recebendo, o irmão Glauber, recebeu uma espada também do tamanho da do irmão André. Foi o que eu vi, pastor. Paz. Eu tive uma visão com o irmão Rômulo. Ele recebeu uma veste dourada, né, a cor de ouro, muito linda, e Deus colocava essas vestes nele e caía como se fosse o formato certinho do corpo do irmão Rômulo. Dava para ver que se encaixava como com uma armadura, mas era uma vestidura que Deus dava a ele. E Deus dizia ainda que, porque tu me honraste, também te honrarei. Porque tu me honraste nesta terra, disse o Senhor, acerca da vida do Rômulo. E a irmã Késia, Deus mostrava ela recebendo uma veste branca, mas um branco tão lindo, tão puro, tão vivo, inigualável, né? Aquele branco não é visto na terra. Deus colocava também essa veste sobre a irmã Késia. Amém? Pastor, eu vi quando aquele mesmo leão, ele entrava por essa porta bravo e furioso, só que dessa vez ele não estava sozinho, ele entrava com alguns filhotes com ele, e ele subia nesse púlpito e rosnava, e os filhotes, aonde ele ia, os filhotes iam atrás. E quando o Senhor orava pelo anjo da justiça, ele entrava num lugar chamado Novo Tempo. Tinha um homem lá sentado de terno. O anjo cortava a cabeça dele em 3 partes. E aquela visão do irmão Rômulo, que ele entrava numa vitrine, enfiava a espada no coração, Deus me mostrava também esse coração dessa pessoa, ficava na ponta da espada dele. Ele arrancava o coração desse homem, e o anjo tirava a espada e o coração ficava na ponta. E quando o Senhor cantava aquele louvor, pastor, aleluia, eu vi quando o Senhor recebia uma coroa, só que essa coroa era de espinho. E quando ela cravava na cabeça do Senhor, saía sangue pelos lados. O anjo vinha e limpava e dizia que virão tempos difíceis. Viriam tempos difíceis daqui para frente, igreja. Mas que o Senhor não estava sozinho. Essa foi a visão que Deus me deu hoje, pastor.